A paz do Senhor Jesus a todos, eu, Diácono Cleiton, da mídia digital AD Cidrônio, na gestão do pastor Elivaldo Teixeira. Hoje é o primeiro culto com a participação das mulheres aqui da igreja em Professor Cidrônio. E tivemos como ministrante da noite ela, a prata da casa, irmã Adriana Passos, a paz do Senhor, Adriana Passos. Paz do Senhor, Cleiton. Da ministração de hoje, ela nos trouxe uma palavra gloriosa. A igreja foi impactada pela presença de Deus. Foi real na noite deste dia. Nos trouxe uma mensagem bastante impactante para os nossos dias e importante. Nos trouxe, baseado no Evangelho de João, capítulo 4, os versículos iniciais, 1, 2, 3, ela leu vários versículos e nos chamou bastante atenção e nos trouxe uma mensagem gloriosa. E baseado naquilo que ela ministrou, queremos fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta, é bem verdade que quando nós falamos de João 4, logo todos já se lembram que é uma mensagem bastante conhecida, que é sobre a mulher samaritana. E a primeira pergunta que quero fazer para a irmã Adriana Passos é: por que os judeus e os samaritanos, eles não se davam, não tinham essa comunicação? Amém. A paz do Senhor a todos, boa noite. Alegria, eu estou aqui com vocês, o Cleiton, né? O pessoal da mídia, Cidrônio. Segundo essa sua pergunta, né, realmente teve um contexto, porque quando Jesus foi falar com aquela mulher, a primeira coisa que ela disse assim: como pode tu, sendo um judeu, falar comigo que sou samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Mas isso aí vinha de muito tempo atrás, né? A gente observa no Antigo Testamento que desde quando Salomão morreu, que era o rei de Israel, houve uma divisão do reino de Israel em Reino Norte e Reino Sul. 10 tribos foram para o Reino Norte e 2 para o Reino Sul. Só que o que acontece? O Reino Norte, ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Chegou a um ponto que Deus permitiu que eles fossem levados como cativeiros para a Síria. E ali eles começaram a se misturar com outros povos, com casamento, religião. Começou a ter um sincretismo religioso. E acabou eles conviveram com isso por muito tempo. Já os judeus ainda permaneciam em Jerusalém, permaneciam adorando lá no templo de Jerusalém e procurando, né, apesar de não conseguir, como ninguém consegue, 100%, mas eles tentavam fazer conforme, né, as leis de Deus certinho, sem estar se misturando, apesar de umas quedas, outras coisas mais. Mas chegou até um ponto que os judeus também foram levados cativos para a Babilônia. No seu retorno, depois de 70 anos lá no cativeiro, quando eles voltaram, eles foram construir o templo que estava destruído. Os samaritanos, que foram os israelitas que tinham ficado e tal, por sua vez quiseram se juntar a eles nessa construção. Mas eles não quiseram se misturar. Por quê? Porque os samaritanos estavam muito perdidos em suas misturas com outros povos, nas suas misturas religiosas e culturais. E acabou que eles não deixaram de se juntar, e os samaritanos, com ciúmes ou inveja, começaram a impedir a construção do templo. Mas a gente sabe da história de Ageu, né, do livro de Ageu, que Deus levantou Ageu para exortar o povo, encorajar o povo a voltar e retomar a construção do templo. E também a gente sabe que Neemias, Deus também levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Mais uma vez, os samaritanos foram inimigos, opositores dessa construção. E por assim foi seguindo a vida entre judeus e samaritanos, como inimigos realmente. Então, quando aquela mulher chegou e disse isso, como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Porque realmente tinha uma barreira muito grande, uma barreira intransponível entre aqueles dois povos. Mas o que eu acho lindo nessa mensagem é que a gente já aplicou uma coisa, é que aonde Jesus chega, pode ser a barreira que for. A família que não fala mais com família, Beltrano que não fala com Beltrano, meu pai tem uma mágoa de mim há muitos anos e ninguém perdoa ninguém. Mas quando Jesus entra no nosso coração, quando Jesus entra na nossa vida, barreiras que a gente achava nunca passar ela, transpor ela, Jesus bota por terra.
E foi isso que ele fez. E através da vida daquela samaritana, ele tanto botou aquela barreira específica na escala micro, entre ele e ela, como numa escala macro. Porque depois aquela mulher restaurada, né, convertida, Deus fez dela uma missionária. Ela saiu pregando de Jesus, apresentou Jesus aos samaritanos. Os samaritanos conheceram Jesus, não deixaram Jesus embora, ficaram com Jesus 2 dias seguidos e ainda disse: nós não apenas conhecemos Jesus por essa mulher de Samaria, mas também pelo que nós ouvimos e aprendemos dele e sabemos que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Então aquela mulher inculta, desprezada, tudo que a vida toda destroçada, né? O contexto que ela já estava com um amante, tinha tido 5 maridos, uma vida bem para a sociedade, mas Jesus, ele restaura a vida, ele transforma, ele muda, ele faz uma coisa nova nas nossas vidas. E quando ele fez isso e usou aquela mulher impactou a sua geração, a sua cidade, e aquela barreira todinha estava agora aos pés de Jesus, porque eles adoravam a Jesus, independente dele ser judeu, independente dele ser quem ele fosse. Ele era o Filho de Deus, ungido, o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Você também nos apresentou aqui que Jesus, ele através de um favor que ele pede àquela mulher, ele pediu água em contraproposta. Aquela mulher colocou justamente a barreira de ser judeu e ela ser samaritana. Mas aí Jesus apresenta àquela mulher uma água, né? Uma água viva. E quando Jesus se referia a essa água viva, o que ele quis dizer? O que essa água viva representa? Essa água viva justamente representa, porque é o seguinte: aquela mulher estava se tratando de um poço de água. Ele, para entrar num diálogo com ela, pediu água, fiz aquela água da natureza que a gente conhece. Mas ele, apresentando essa água viva, ele dizia àquela mulher: eu tenho algo que se eu der para você, você não vai ter mais sede. É um vazio, porque sede é isso, a gente está sempre com um vazio de alguma coisa, a gente está com sede de comida, sede de alguma coisa. E Jesus, ele, com essa água viva, ele trazia a vida eterna, ele trazia a vida, trazia a mudança, e ele trazia uma porção que aquela mulher não ia sentir falta de nada. Não sei porque que ela teve 5 maridos e ainda estava com amante. Talvez ela tinha uma carência que nunca um homem satisfazia. Mas Jesus, ele tinha uma água para dar àquela mulher, que ela não ia precisar mais de homem nenhum. Se ela, a partir daquele momento, abandonasse a sua vida de amante para viver sozinha, ela conseguiria, porque ela estava ali com a própria fonte, que é Jesus. E ele disse: e jorrará uma fonte que irá para a vida eterna. Que fonte é essa? Ele falava do Espírito Santo, que a gente, ao aceitá-lo, recebemos ele em nosso ser. E o Espírito é aquele que ajuda nas nossas fraquezas, que ora ao Pai por nós, que intercede por nós. Então, essa água viva representa a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, onde, apesar da gente não ter tudo nessa terra, mas se a gente ter ele, a gente não precisa de mais nada. Amém? Amém. A nossa gratidão a Deus pela vida da irmã Adriana Passos, que Deus continue usando ela poderosamente. Não se esqueça de seguirmos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, AD Sidrônio Oficial, como também no YouTube, AD Sidrônio Jacintinho. Vai lá, se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta e compartilha. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu posso aproveitar para fazer também uma propaganda aqui. Eu abri um canal essa semana, viu, meninos? Pessoal, é Adriana Passos o canal. O arroba é Adriana Passos _Felisberto. É um canal onde eu estou colocando leitura diária da lição da escola bíblica. A gente faz a leitura e comenta aquele texto da segunda, da terça. Os dias que dá para mim fazer os vídeos, eu estou postando lá. E se tiver outras ideias também, que vem acrescentar, que vem inspirar, eu também estou querendo colocar no meu canal. Mas se puder seguir, me dar uma moralzinha lá, e se inscrever, me ajuda bastante. Eu agradeço aqui também a oportunidade, a entrevista. E Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Amém.